Bem-vindos ao canal, mais um vídeo por aqui. Para você que não me conhece, meu nome é Tainá. Se esse conteúdo te abençoar, te edificar, deixa a sua inscrição, deixa o seu comentário também para edificar, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre evidências de uma outra característica importantíssima. Se você não assistiu o vídeo anterior, a gente falou sobre evidências de maturidade e hoje a gente vai falar sobre evidências de sermos um servo bom aos olhos do Senhor. Primeira coisa que eu quero falar aqui é que tudo que a gente vai conversar está baseado lá no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, tá? Então, se você quiser ler depois com calma, fica aí uma boa indicação para você. Lá no texto é uma parábola, a parábola dos talentos, ou também, na linguagem mais atual, na linguagem dos dias de hoje, né, que é uma das traduções bíblicas que a gente tem, a parábola dos três empregados. E o que é esse contexto? Esse contexto é uma parábola de Jesus falando a respeito dos últimos dias, da sua segunda vinda, que é o evento pelo qual os cristãos e a igreja vive. É a expectativa mais sublime que nós temos e é o que nós aguardamos, e por isso que nós estamos na caminhada e na jornada com o Senhor até que Ele venha, como a palavra nos ensina. Então hoje eu quero trazer algumas características daqueles servos, daquela parábola para a nossa vida, né? O que aconteceu diante daqueles três homens, né? Que eles tiveram boas atitudes e más atitudes, né? Um deles. Então depois você lê o texto com calma aí e eu já vou entrar no assunto, tá? A primeira coisa sobre essa parábola é que é interessante que ela começa falando que o Senhor daquelas terras, né? O Senhor daquele lugar, ele sai para uma viagem. Mas ele iria voltar e ele confiou alguns bens aos seus empregados, né? Na linguagem mais atual, aos seus colaboradores. E é interessante que ele escolhe três homens e dá uma quantidade específica de dinheiro diferente para cada um deles. Então, a um ele dá 500 moedas de ouro, a outro ele dá 200 moedas e ao terceiro ele dá 100 moedas de ouro. E a primeira grande característica, a primeira evidência que nós temos que ter o discernimento para entendermos e nos comportarmos como servos bons do Senhor, porque sim, esse Senhor da parábola que foi fazer uma viagem é o nosso Senhor Jesus. Ele foi, mas por um período de tempo vai ficar no céu e vai voltar depois para nos buscar. E quando ele voltar, ele vai pedir conta daquilo que ele confiou aos seus servos. E quem são esses servos? Eu e você, para que você que crê nessa palavra. E se você não crê, ele está te convidando para isso também, para ser um servo dele. E ele confiou coisas especiais a nós, seja talentos literais, dons, habilidades, ou até mesmo como esses homens da parábola, recursos financeiros. Enfim, todos nós temos algo a contribuir com o outro, a contribuir com a nossa sociedade e a contribuir com o mundo. Nós, como igreja, representamos o Senhor Jesus. Então, dito isso, a primeira coisa que acontece aqui nessa parábola é o quê? É entender que aquele dono das terras, né, ou no caso Jesus, ele distribui aquelas moedas de ouro, o texto diz, de acordo com a capacidade de cada um daqueles homens. Então, para nós hoje, nós precisamos entender que cada um no corpo de Cristo, que é a igreja, cada um como servo de Jesus, tem uma capacidade diferente. Então, para você que está me assistindo, às vezes você está deixando de fazer algo muito importante para o reino porque você está se comparando com alguém que está do seu lado, que está à sua frente, que está atrás de você, e você não consegue sair do lugar que Jesus está te chamando para ir, porque você
ainda não compreendeu que você tem uma capacidade específica, diferente talvez de todas essas comparações que você está fazendo. Então a gente entra num lugar de frustração, porque a gente pensa que todo mundo vai ser usado por Jesus da mesma maneira. E isso não é verdade, porque um corpo tem vários membros e cada membro serve para uma determinada atividade específica. Então eu quero te dizer isso. Você tem uma capacidade que o Senhor Jesus conhece e Ele vai te entregar algo para você trabalhar com isso. Então cabe a mim e cabe a você desenvolver conscientemente a partir daquilo que o Senhor nos confiou, o nosso propósito, né? O propósito, ele é superior a tudo aquilo que nós vamos receber, porque o propósito final é nos encontrarmos com o Senhor, com o dono de todas as coisas. O que nós vamos fazer até lá vai ser uma consequência de trabalhar para o Senhor, né? De gastar a vida para Ele. Então, essa é a primeira coisa que eu quero te dizer. Entenda o que o Senhor quer que você faça, né? Todos nós temos que começar de algum lugar. E não significa que quem recebeu as 500 é melhor do que quem recebeu as 100 moedas. Porque no texto, Jesus vai pedir conta para cada um deles da mesma maneira. E Jesus faz as mesmas perguntas. Então, muitas vezes, a nossa falha é pensar que Jesus lida com as coisas da mesma maneira que a nossa mente limitada e humana lida. Mas não é assim no reino de Deus. O reino de Deus valoriza aqueles que realmente estão com o coração no lugar certo. Então o Senhor, ele está muito mais preocupado com a intenção do nosso coração em fazer o melhor que nós podemos do que apenas em apresentarmos quantidades a Ele, né? E o texto vai falar sobre isso, né? Porque um multiplica de 500 para 1.000 e é maravilhoso. Jesus aceita e fica muito feliz com aquele servo. O outro multiplica de 200 para 400 moedas e Jesus lida com a mesma alegria, a mesma satisfação, né? O problema chega quando o de 100 não fez nada com o que ele recebeu. Então aí a gente costuma pensar, porque ele recebeu menos, ele não fez, mas não é assim na perspectiva de Deus. A questão é que ele recebeu de acordo com a capacidade, ele não soube lidar com aquilo. Então nós precisamos começar a aprender a lidar com aquilo que Jesus nos confiou e a descobrir isso buscando no Senhor e entregando, devolvendo ao Senhor a honra e a glória que ele merece com o nosso melhor. Então isso é a primeira coisa que eu quero deixar. Acho que eu falei até muito até aqui esse ponto. A segunda coisa importante é entender que o que nós temos não é nosso, né? Eu acredito que o coração daqueles homens, eles se preocuparam com o fato de que o que eles tinham não eram deles, mas nem todos corresponderam à expectativa de Jesus, né? De multiplicar. Então a primeira coisa dentro disso é que nós temos que aprender a ter um coração multiplicador e não guardar para nós aquilo que o Senhor nos confiou. É tão nítido quando o homem que recebeu 100 moedas diz: eu fiquei com medo e eu escondi o dinheiro que o Senhor me confiou. Olha que frase mais impactante de uma maneira negativa, né? Porque o coração dele não estava no fato de que ele não podia guardar aquilo para ele. Ele não podia esconder aquilo, ele tinha que ter feito o mínimo que o próprio Senhor disse para ele. Você devia ter pelo menos colocado no banco para gerar juros e poder me devolver alguma coisa. Mas você escondeu, então você não fez nada. E quantas vezes nós não estamos desenvolvendo e buscando esse coração e estamos retendo as coisas para nós de uma maneira egoísta. Então a gente só retém, a gente só guarda. E o pior, às vezes a gente esconde por medo, por não conhecer o Senhor de verdade, por ter medo e não buscar no Senhor corresponder a Ele com todo o potencial que nós temos através da ajuda que Ele mesmo nos proporciona. Os recursos são do Senhor, não são nossos. Então a nossa preocupação tem que estar no lugar certo. Existe a preocupação,
daqueles trabalhadores? Existe, é nítido. Todos eles, de alguma forma, se preocuparam em fazer o melhor. Só que a preocupação do que recebeu 100 e não fez nada era de que ele trouxe para si a riqueza. E ele escondeu aquilo por medo. O medo impediu de agir. Então nós precisamos aprender também a buscar sermos corajosos para fazer o melhor que nós pudermos com aquilo que nós temos. Essa frase me impacta muito, né? Porque às vezes nós temos um coração um pouco imediatista e nós queremos começar muito bem, muito alto, muito reconhecido, e nós esquecemos que todos temos que começar com aquilo que o Senhor nos disponibilizou. E isso não é um empecilho, isso é um encorajamento do Senhor. Ele nos dá uma medida, mas nós podemos multiplicar isso para a glória do nome dele, né? Então, que nós possamos despertar esse nosso coração multiplicador. Não vamos guardar para nós. Não retém aquilo de bom que o Senhor te deu, que o Senhor te confiou, que o Senhor está te mostrando, os projetos que Ele está te revelando, as coisas que Ele está te contando. Porque se nós somos amigos dEle, nós temos esse acesso a Ele, essa revelação que vem dEle através do relacionamento. Então guarde isso no seu coração. Multiplique aquilo que o Senhor te confiou. Faça o seu melhor com coragem. Não tenha medo, diante das limitações, peça para o Senhor te ajudar e te guiar, porque a gente vai vencendo os dias difíceis. E a terceira coisa importante, para finalizar, é que nós precisamos ser servos fiéis, né? A própria recepção daquele Senhor, quando chama os servos para prestar conta, ele diz aos que multiplicaram: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, então você vai ser colocado sobre muito mais, né, do que você começou. Então que nós possamos desejar ouvir isso do Senhor naquele dia. Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Esse pouco era para o que tinha 500 e o pouco era para o que tinha 200. Então o pouco do Senhor é a medida que Ele te confiou. Que nós possamos colocar isso na nossa mente, no nosso coração. A fidelidade, ela nos leva a lugares extraordinários, porque Deus não está preocupado com a quantidade somente. Ele está preocupado também e sobremaneira com a qualidade do nosso serviço. Então que nós possamos não esquecer disso, porque do Senhor virá a nossa recompensa, né? Esses servos na parábola estavam trabalhando pelos seus salários, pelas suas comissões. Maravilhoso, nós precisamos trabalhar, fazer as coisas do cotidiano, cumprir uma rotina, honrar os nossos compromissos. Amém, Jesus sabe disso. Mas muito mais que isso, o nosso trabalho também tem que ser para o Senhor, pensando que a nossa recompensa é eterna e não virá de homens, mas virá do próprio Senhor, para aquilo que nós estivermos construindo na eternidade. Então que nós possamos, às vezes, parar para perceber se realmente a gente está trabalhando só pelas coisas que são terrenas ou se o nosso coração está preocupado em multiplicar para o reino, para os tesouros eternos, que ninguém pode nos roubar. Isso é o mais precioso da parábola. E para terminar, é que é através dele, de Jesus, que nós vamos ter, para Jesus que nós vamos ter que prestar contas. Isso não pode ser um motivo de nos assustar e de nos impedir, mas tem que ser a nossa maior motivação. A nossa prestação de conta maior vai ser o que nós fizemos com a nossa vida, como nós tratamos o reino de Deus e aquilo que Ele nos confiou. Então eu espero muito que esse vídeo possa ter te inspirado a não parar, a continuar trabalhando, a continuar fazendo o seu melhor, porque a sua recompensa vem daquele que te criou, que te conhece, que conhece a sua capacidade, conhece o seu coração e quer que você cresça e amadureça mediante a tudo aquilo que Ele depositou sobre você e quer transbordar e multiplicar através de você. Que esse vídeo te inspire e até o próximo, se ele nos permitir.